Pai Celestial, em nome de Jesus, nosso Deus, Pai querido, que privilégio e honra nós temos. Saber que o Deus que criou este imenso universo nos ouve, se o nosso coração está aberto, receptivo ao Senhor. Então nós pedimos, fale, Senhor, conosco. Vem, Santo Espírito, vem. A Tua presença, Senhor, ilumina. A Tua presença, Senhor, traz a segurança, a verdadeira alegria. Nosso Deus, em nome de Jesus, vem, Santo Espírito. Fala, Senhor. Senhor, nós reconhecemos a Tua palavra que é viva e eficaz. Jesus, o Verbo vivo. Por isso temos prazer em Te ouvir. Senhor nosso Deus, o Senhor conhece cada coração, o que se passa dentro de cada um. Sabe o momento que cada um está vivendo. E para o Senhor não há impossíveis. O Senhor tem prazer em socorrer. O Senhor diz, invoca-me na angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O Senhor tem prazer. Oh, prazer em tirar do perigo. O Senhor quer que cada um habite no esconderijo do Senhor, para que possa desfrutar, Senhor, do descanso da alma. Como o Senhor diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vai estar seguro. Nosso Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós desejamos que o Teu Espírito Santo venha e nos ensine, nos corrija, Senhor, na Tua palavra, para que possamos alegrar o Teu coração, andando na Tua luz, para que nenhum caia, Senhor, numa cilada. O Senhor não tem prazer nenhum no sofrimento humano. Do contrário, o Senhor não teria dado a Jesus o maior presente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O Senhor não tem prazer no sofrimento, nem do homem, da mulher, do pior ser humano. O Senhor quer que se arrependa, como está escrito, para que tenha a vida eterna, e aqui nesta terra o Senhor como Pai. Fale conosco, Pai. Nós estamos diante do Senhor conscientes, o único Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus quer que seu povo viva cheio do seu Santo Espírito. Olha, irmãos, se o cristão não se enche do Espírito Santo, ele pode tomar atitudes erradas, cair em ciladas, e Deus não quer isso para ninguém. Ninguém. Mas como enchermos do Espírito Santo? Dedicação, né, gente? Primeiro buscar o batismo, já temos ouvido bastante, né? Está tudo na palavra. Mas vamos lá. Deus quer o seu povo cheio do Espírito Santo. Cheio. Abra em Efésios, capítulo de número 5, versículo 18. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, o Espírito Santo nos diz, vamos juntos? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O vinho aqui, ele não representa apenas, né, a bebida de teor alcoólico, que embriaga, que faz até perder o juízo, que a pessoa, não é, faz coisas erradas, ou tem uma alegria passageira, uma alegria momentânea. Não, Deus não está propriamente falando desse vinho. Deus está falando das coisas que embriagam, que embevecem,
que absorvem e que muita gente sente prazer. Às vezes muita conversa, fala demais e acaba plantando sementes malignas na sua própria vida, até na vida dos outros. Não é muito bom as comunicações, a boa comunicação, a conversa saudável, mas nós temos que ter atenção. Tudo que sai da nossa boca tem registro, porque nós temos a semelhança de Deus. Deus, quando intencionou criar o ser humano, ele disse, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E aí diz, né, lá em Gênesis, logo no início, no capítulo 1, versículo 27, você anota se você é novo na fé, e Deus os fez, a sua imagem, a semelhança, macho e fêmea os fez. Então, homem e mulher. A imagem, que imagem, irmãos? A imagem do medo? Não. A imagem do poder, da segurança, da tranquilidade. A imagem do sofrimento? Não. Porque Jesus veio para tomar o lugar do pecador, receber o castigo, sofrer em favor do ser humano. E Deus não quer ninguém sofrendo, Ele não quer ninguém padecendo, mas é preciso procurar conhecê-lo. Quando o cristão não se enche do Espírito Santo, irmãos, por mais que ele seja uma pessoa centrada, por mais que seja uma pessoa consciente, uma pessoa sóbria, coerente, mas o diabo é astuto. Ele sabe armar ciladas de modo que tire qualquer um do sério. Se o cristão não vigiar, há momentos estratégicos em que o cristão pode cair numa cilada, literalmente até numa contenda, de repente bate de frente com o chefe, de repente se indispõe com colegas de trabalho, cria um clima muito ruim para si mesmo, depois tem vontade de sair dali, de sumir, perde a posição que tinha, que alcançou, que galgou. Então o cristão, ele cheio do Espírito Santo, ele, com a sensibilidade a Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo dentro do seu coração. A palavra de Deus diz que o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Às vezes é momento de calar para evitar problemas, mas o cristão na carne, ele não tem domínio próprio. Ele só tem vontade de repente, ele se acha injustiçado e ele quer falar, e ele quer expor, e ele quer tomar a frente, e acaba se atrapalhando e impedindo até o Espírito Santo de agir a seu favor. Porque Deus tem prazer em entrar nas nossas guerras, nas nossas batalhas. Você vê quantas vezes a palavra de Deus nos mostra numa simplicidade que nós devemos confiar no Senhor, que nós devemos buscá-lo em todos os tempos, principalmente na angústia. Você vê inúmeras partes. Por que Davi foi tão bem sucedido se era um ser humano igualzinho a você, igual a mim? Por que Paulo, que até apanhou por pregar o evangelho em algumas cidades, né? Por que Deus o conservou até o fim da sua vida e ninguém acabou com a vida dele, como foi com Davi? Satanás usava Herodes com ódio de Jesus, porque os judeus, porque ele veio para salvar a humanidade, mas foi dito que havia nascido o rei dos judeus. Às vezes, por inveja, pessoas fazem maldade, fazem fofoca, e o cristão na carne, ele se atrapalha. Ele quer tomar atitude por conta própria. Estou aqui expondo várias razões pelas quais o cristão deve se encher do Espírito Santo. Então, essa palavra é marcante, porque você vê aqui a vontade de Deus, você vê aqui a direção de Deus, até como uma ordem: encham-se do Espírito Santo. Então, vou ler mais uma vez para a gente avançar. Então, Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Está vendo, irmãos? Enchei-vos do Espírito. Quando o cristão está cheio do Espírito Santo,
ele se inclina muito mais para as coisas espirituais, as coisas de Deus, do que as coisas da terra. Quando o cristão é espiritual, quando ele se enche do Espírito Santo, ele está alerta ao mundo espiritual. O diabo não consegue enganá-lo, não consegue atacá-lo, ele está sempre preparado. É maravilhoso, irmãos. E como é isso? Bom, o rei Davi, você pode imaginar as atribuições de um rei? As responsabilidades, principalmente em se tratando, tá, de uma monarquia de poder absoluto, como era no tempo dos reis. Ele tinha que tomar todas as decisões em relação a todas as coisas de todo o povo de Israel. Ele tinha ocupações para tirar até o seu sono, mas ele não perdia o sono, porque ele tinha uma comunhão com Deus fantástica. Nós vamos contemplar 3 características do cristão cheio do Espírito Santo, quando o cristão se enche. Agora, não se engane. Há pessoas que dizem, eu fui batizado no Espírito Santo e eu vivo, agora eu vou viver o resto da vida cheio do Espírito Santo. Olha que não é bem assim, não. Podemos nos esvaziar. É só deixar de buscar, de nos enchermos do alimento espiritual e do próprio Espírito de Deus, que os problemas vão se encarregar de esvaziar de Deus. Vem a tristeza, pode vir a angústia, pode vir a revolta, contratempos com pessoas podem trazer raiva, rancor. Se todos esses sentimentos estão dentro do coração, é dentro, literalmente, que eles ficam, coração cheio de raiva, cheio de amargura, cheio de revolta, então não está cheio do Espírito Santo. O cristão, ele precisa trabalhar o seu interior, o seu ser, de modo que cada dia, ao final do dia, não deite para dormir se teve contratempos durante o dia. É necessário chegar diante de Deus. Às vezes até já deitado você reflete, como é que foi meu dia. Às vezes você olha e nem se liga que passou um contratempo e magoou alguém, ou alguém te magoou, ou houve alguma coisa que te deixou revoltado e teu coração está com raiva e você não esvaziou daquela raiva. Então vamos contemplar aqui, hoje vamos ver 3 características de um cristão cheio do Espírito Santo. Bom, primeiro, o cristão cheio do Espírito Santo, ele age como Jesus agia. Literalmente, Jesus, irmãos, ele andou aqui na terra, ele foi um ser humano como você, ele teve um corpo de carne como o nosso. Precisou se encher do Espírito Santo. Jesus tinha prazer, alegria nas coisas de Deus. Muito prazer. Lá em Lucas, vai comigo? No capítulo 10, Lucas, capítulo 10, versículo 21. Quem lê comigo? Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Jesus se alegrou no Espírito Santo. Se fala muito Jesus chorou, só se fala Jesus chorou. Eu acredito que chore ainda hoje, mesmo depois de ter feito sacrifício, olhando para a terra e vendo tanto sofrimento, tendo ele passado por tudo o que o ser humano está passando desnecessariamente. Jesus se alegrou.
Nunca deite para dormir com seu coração magoado, rancoroso, com raiva. Cuidado com isso. Isso seria um perigo para você. Pastor, é difícil. Não. Aí está a diferença entre ser cheio do Espírito ou vazio. Um cristão vazio do Espírito Santo, ele age na carne. Um cristão cheio do Espírito Santo age no Espírito, é um imitador de Jesus. Como Jesus agiria? Como Jesus faria? Num momento como esse, se Jesus passasse pelo momento que eu passei hoje, exatamente isso. O verdadeiro cristão, ele se enche do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, os seus valores são os valores de Deus. Então ele renuncia até ao seu próprio eu. Olha, eu tive tudo para ficar com raiva, mas o Espírito de Deus mora no meu coração. Como é que eu vou deixar a raiva entrar no meu coração? Como é que eu vou deixar a raiva entrar no meu coração? Então, o cristão cheio do Espírito Santo, ele vigia para não perder a sua alegria. Diga graças a Deus. Aí, né, a gente tem que perguntar, porque tem gente, irmãos, que, meu Deus do céu, tem gente que fica até chateada quando se fala disso. Paciência. Tem gente que parece que vive chupando limão dia e noite. Só vive com a cara amarga, assim. Caramba, Jesus bebeu vinagre no teu lugar. Ele não quis, ele rejeitou, mas colocaram vinagre na boca de Jesus. Eita! Eita! Para! Vamos dar uma melhorada. Você está vendo? Jesus se alegrou no Espírito. Então já entendemos que a alegria, a verdadeira alegria do Espírito Santo, ela faz parte. Cristão rancoroso, cristãos revoltados, que alimentam isso dentro de si, como podem dizer que são cheios do Espírito Santo, se não agem como Jesus agiu, se não vivem como Jesus viveu? Pensa direitinho. Vamos aprender a resolver problemas com a sabedoria de Deus, cada dia. Lembra do pão nosso de cada dia? Então, vamos lá. O perdão tem que fazer parte do cardápio do cristão. Engole. Fala para o teu irmão, engula o perdão. Mas como assim, pastora? Coloque dentro de você que você tem que liberar perdão. Para liberar, você tem que ter. Você tem que ter o coração que Jesus teve. Essa é a realidade. Como conseguir isso? Irmãos, problemas externos se resolvem de modo externo. Aqui dentro tem que estar guardado. Você tem que saber guardar seu coração. O pessoal conhece a linguagem blindar. Tá bom, seja lá o que for, mas guarda o seu coração daquilo que pode te encher de coisas que são contrárias ao Espírito Santo. Tristeza, mágoa, rancor, raiva, amargura, ódio, então, meu Deus. Se esses sentimentos estão no coração, porque o Espírito Santo não está, irmãos. Como o Espírito Santo vai habitar no meio disso? Que é isso, gente? Então, quando o cristão cresce espiritualmente, irmãos, e ele busca o crescimento, ele entende as coisas espirituais. O verdadeiro cristão é espiritual. O cristão espiritual, ele se enche do Espírito Santo. Então, se ele está cheio do Espírito Santo, ele não dá espaço àquilo que é contrário ao Espírito Santo. Amém, então? Então, foi a primeira característica. Segunda característica de um cristão cheio do Espírito Santo. Ele é corajoso, ele não é medroso. Ai, pastora. Irmãos, o verdadeiro cristão, ele confia em Deus em todo o tempo, principalmente nas adversidades. Oh, meu Deus, oh, caramba, nós somos pequenos demais para certos problemas. Nós somos pequenos demais para alguns problemas. Às vezes pequenas coisas nos aborrecem, sim ou não? Sim ou não? Principalmente quando se está vazio de Deus.
Tem cristão, irmãos, que vê um mosquito como um elefante. Tem cristão que o problema ainda nem chegou, ele já perdeu o sono. Caramba! Onde fica o Espírito de Deus nesse cristão? O Espírito Santo, ele dá intrepidez, ele dá coragem. Que isso? Você enfrenta os problemas e enfrenta literalmente com armas espirituais. Vamos então, um grande exemplo, eu vou dar o exemplo de um ser humano. Eu vou trazer o exemplo de Davi. Salmo 56, versículos de 9 a 13. Salmo 56, versículos de 9 a 13. Salmo 56, versículo 9. Quem vai comigo? Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. É forte, né, gente? É incrível, gente, é incrível. Isso é incrível. Salmo de Davi. Você vê quem era Davi, que não era nenhum homem zarrão, não era nenhum guerreiro. Caramba, mas ele tinha uma confiança em Deus inabalável. Ele tinha um chamego com Deus, que era uma coisa incrível. Davi respirava Deus. Davi não se abalava, irmãos. Então, vamos lá. Então, a primeira característica de um cristão cheio do Espírito Santo, irmãos, é que ele é um imitador de Jesus. Ele logo pensa, surgiu uma adversidade, como Jesus lidaria com isso? O que Jesus faria? A segunda característica de um cristão cheio do Espírito Santo, ele não se intimida diante das adversidades. Ele ora, lança sua confiança em Deus, assume a presença de Deus. O cristão cheio do Espírito Santo, irmãos, ele não age na carne. Houve um homem que todos nós já conhecemos da Bíblia, chamado Nicodemos, e ele era doutorado na lei de Moisés. Isso era dificílimo naquele tempo, mas ele era. O Nicodemos, ele ficou maravilhado com o que ele ouviu e viu Jesus realizar. Ficou maravilhado. Ele, como ele era doutor da lei, ele era um príncipe dos judeus, e ele não sabia quem era Jesus, mas ele imaginou, ele pensou, ele é do céu, porque faz coisas que só Deus pode fazer, extraordinárias. Os seus ensinamentos são maravilhosos. Jesus abria a boca e os corações se enchiam de paz, de segurança, de fé. E ele ficou maravilhado, ele foi até Jesus. Ele vai até Jesus e já chega expondo a forma, o conceito, vamos dizer, rápido que ele formou de Jesus, dizendo, mestre, ninguém pode fazer o que tu fazes se não for da parte de Deus. Vamos lá em João 3. Evangelho de João, capítulo 3.
Vamos então? Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Dá uma paradinha, tá aqui. Olha o segredo aqui, ó. O que é nascido da carne é carne. Mas aqui Jesus está se referindo a quem? Todo ser humano que nasce de um homem e de uma mulher. A natureza reprodutora humana rege, não é? Natureza reprodutora humana criada por Deus. O masculino somado com o feminino e vem um novo ser. Nasceu da carne, do ser humano natural, da carne. Aí começa a ouvir as palavras de Deus. E aí começa a entender, desde Adão, por conta da desobediência, do pecado, perdeu a semelhança de Deus, perdeu a paz, perdeu a comunhão com o Pai, perdeu a segurança em que vivia, perdeu o jardim do Éden, as riquezas. Aí começa a entender, aí começa a enxergar o quanto tem errado, as coisas erradas que tem feito na vida, como usou o corpo, como tem usado. Aí vai ouvindo a Deus e vai começando a deixar os erros para trás. Ou seja, está levando verdadeiros banhos da palavra de Deus, nascendo da água e do Espírito Santo. Por que do Espírito? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele convence. Ninguém precisa dizer para o ladrão, se ele se converter, ninguém precisa dizer, não rouba mais. Porque ele já não tem aquela vontade. Pessoa que se prostitui, ninguém precisa dizer, seu corpo é templo do Espírito Santo. A pessoa já não tem vontade. Porque é espiritual. É espiritual. Então há uma diferença total entre ser natural ou ser espiritual. Entre ser vazio do Espírito Santo e cheio do Espírito Santo. Então, a segunda característica é exatamente essa. O cristão se enche do Espírito e é totalmente diferente de quem era. E agora, o Espírito Santo, irmãos, ele dá intrepidez, ele dá coragem. Aí nós temos que usar o exemplo humano novamente, um ser humano, como nós, como você, como eu. A gente fala assim, Jesus viveu como? Mas Jesus era Deus, mas Jesus era Deus encarnado, Jesus era o Filho de Deus, eu não posso ser como Ele. Aí a gente vai então, nós vamos então a um exemplo humano, e o melhor exemplo de gente guerreira, de gente corajosa, Davi. Novamente o Davi. Como foi que Davi enfrentou o Golias? Por acaso em algum momento ele teve medo? Não. Vamos lá em 1 Samuel de novo. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 17. Como foi que Davi enfrentou o Golias? Dois versículos são suficientes, né?
para a gente ver a coragem de Davi. Vamos lá? Versículo 45 e 46. Quem lê comigo? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei, te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às bestas da terra, e toda a terra saberá. Olha a coragem desse menino, olha a coragem, vê se ele tinha medo diante do gigante. Não, coragem. Por que que o cristão cheio do Espírito Santo, ele tem coragem, ele é corajoso? Por conta da fé, por conta da fé. A fé, irmãos, é um poder dentro de nós, que nos dá uma certeza absoluta de vitória. Mas para o cristão alimentar a fé cada dia, ele tem que se encher do Espírito Santo. A nossa força vem de Deus. As nossas armas são espirituais, elas são da palavra, ou seja, a própria palavra, né, é a maior arma que nós temos contra qualquer batalha. Então, o cristão cheio do Espírito Santo, tá? Ele age como Jesus agia. Jesus esteve na terra como homem. O cristão cheio do Espírito Santo, ele não se intimida diante de problemas e não tem medo de enfrentar um gigante que surja diante da sua vida. Deus sempre terá como resolver o problema dos seus filhos. Sempre. Nós temos armas espirituais para todos os tempos, para cada momento. Há momentos, irmãos, que a melhor arma é o silêncio. Mas tem que vigiar, porque se estiver na carne, e o silêncio for no momento errado, ele pode dar a ideia de desprezo, de descaso. Alguém está falando, está afrontando, e você não fala, não responde. Tem que buscar dentro o momento. E aí quem pode ajudar? O Espírito Santo. Vai dar o discernimento. O Espírito Santo trabalha dentro do nosso espírito, para que a nossa vida reflita a sua presença, para que nós vivamos literalmente espiritualmente. Por que devemos nos encher do Espírito Santo? Porque somos filhos de Deus, irmãos. E os filhos têm que ser semelhantes ao Pai. Então, assim como Deus, assim como Jesus viveu nesta terra e enfrentou tudo pelo poder de Deus, assim somos nós. Ah, mas é difícil, pastor. Não, irmãos. Sabe uma dificuldade que o Espírito Santo encontra nos cristãos hoje? Tempo. O cristão não tem tempo de se encher do Espírito Santo. Ele não tem tempo, poucos cultos. Tem gente que oferece um culto no domingo e ponto, acabou. E acha que está suprido para enfrentar uma semana inteira. Cada dia é um novo dia. É necessário, ao amanhecer, ao acordar, primeira coisa fazer, buscar o Espírito de Deus, orar. Primeira coisa fazer, revestir como? Da palavra. Ler a palavra. Você não sabe se vai surgir um inusitado naquele dia. Não sabe se vai enfrentar um contratempo para te tirar literalmente do sério. Você não sabe se você vai enfrentar uma situação de perigo. Uma coisa é certa, Deus tem poder para resolver tudo. Deus tem poder para proteger qualquer um, desde que lance sua confiança nele, mas que tenha comunhão com ele.
Há uma necessidade grande, irmãos. Em todo o tempo, mas nos nossos dias, nem se fala. Caramba, que isso? Parece que o ser humano anda do avesso. Pessoas explodem à toa, pessoas fazem coisas que você diz, que isso? Pessoas afrontam e passam por cima, acham que está tudo bem, as mil maravilhas. Pessoas abrem a boca e falam tudo que tem vontade e acham que os ouvidos dos outros, né? Pois é. Então você tem que estar preparado para não perder a comunhão com Deus, para não perder a semelhança de Deus, para não dar espaço para Satanás. Satanás não vai usar, Satanás vai tentar usar o que? Pessoas. Então você vê o verdadeiro cristão, ele se enche do Espírito e ele enfrenta, mas com Jesus. Ele usa armas espirituais. Davi usou o poder do nome do Senhor dos Exércitos. Já apresentamos semana passada que a pedra que Davi apanhou 5 seixos do ribeiro, 5 pedras. A primeira que jogou o Espírito de Deus, estava em Davi, foi certeira. A pedra é Jesus, que é a rocha inabalável. Quando o cristão age por conta própria, irmãos, ele pode cair em ciladas. E é impressionante, sendo de Jesus, há tanta gente boa, tanta gente sincera, tanta gente que é de Jesus, que cai numa cilada por não ser espiritual. Isso é coisa séria. O cristão, ele tem que ver tudo de modo espiritual. Há pessoas que acham isso um absurdo. Não. O que Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar? Ou seja, como é que eu devo agir? Então, como Jesus agiria? Satanás tentou fazer Jesus obedecê-lo. Jesus, depois de 40 dias sem comer, você pode imaginar a fome. O diabo chega e sopra. Está vendo que Jesus está ali, olhando pedras, e diz, se tu és filho de Deus, olha aí, será que você é filho de Deus? O diabo às vezes assim, se Deus se importasse com você, e o cristão não percebe que o pensamento é de Satanás. Ah, se Deus se importasse com você, você não estava passando por isso. Então manda essas pedras se tornarem pães. Jesus, cheio do Espírito Santo, porque ele foi levado para o deserto pelo Espírito de Deus. Jesus então abre a boca e diz, está escrito. Ou seja, Jesus comia, vivia, pensava e respirava a palavra, a própria palavra. Sendo ele o verbo encarnado, ele foi lá na palavra. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O cristão está no momento de aperto. Cadê a coragem de enfrentar a luta pela fé? Corre para o empréstimo e o Senhor proverá. E o dono do ouro e da prata. E Deus como Pai, cadê a confiança nele? E cadê a fé para ter certeza? Está vendo? Então, nós fazemos a diferença, não é Deus. Ele vai agir dentro da palavra dele, se o nosso coração estiver cheio da sua presença. O cristão cheio do Espírito Santo, irmãos, ele é corajoso. Ele enfrenta as adversidades, mas antes, o que nós vimos? Ele é espiritual. Ele age como filho de Deus, como filha de Deus. Terceira característica, vamos lá? Gálatas, capítulo 5, lá atrás. Versículo 16 e 17. Terceira característica,
não age na carne, age sempre no Espírito. 16 e 17. O que está escrito? Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Cristãos cheios do Espírito Santo não brigam, não contendem, não batem boca. Cristãos cheios do Espírito Santo não ofendem. Cristãos cheios do Espírito Santo são verdadeiramente imitadores de Cristo, são espirituais. Aí chega alguém e diz assim, estava perto e diz assim, você é muito bobo, como é que você pode ser tão bobo? Aí alguém ainda diz assim, por isso que eu não quero ser crente. Por isso que eu não quero ser evangélico. Leva pancada e fica aí feito bobão. Aí eu digo que o céu vai ficar cheio de bobões e o inferno cheio de espertões ou espertalhões. Sim ou não? O verdadeiro cristão, ele é espiritual, irmãos. O verdadeiro cristão, ele se enche do Espírito e anda no Espírito. É uma luta? É uma luta. Entre a carne e o Espírito. Entre a carne e o Espírito. De novo, versículo 17. Vai comigo? Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais. O Espírito Santo não quer que você brigue. Mas o diabo quer que você brigue. A vontade da carne é a justiça, até fazer justiça com as próprias mãos. Tem cristão que é engraçado, quando ele vai orar, ele já começa berrando. Deus, o senhor está vendo o que fizeram comigo? Ele nem adora a Deus. Ele é tão carnal, que ele nem louva, nem canta. Ele já aprendeu. Já aprendeu que a gente deve entrar na presença de Deus, né? Com louvor, com adoração. Mas ele já entra, né? Deus, por que o senhor está deixando isso acontecer comigo? O senhor está vendo o que eu estou passando? Aí é tão engraçado que bate no peito, mas bate mesmo. Sou teu filho. Aí Deus diz, cadê a semelhança? Cadê a semelhança? Deus, eu quero justiça. Aí Jesus diz, eu quero que ele se salve. A maior vingança do cristão, irmãos, é ver aquele seu pior inimigo que fazia macumba pesada para matá-lo. É chegar diante de Deus num cantinho e dizer assim, Senhor, salva o fulano, tadinho dele, o diabo está usando, pensa que pode acabar com o filho do Senhor. Faz ele ser filho também, mostra-te a ele, vai, salva aquela vida. Deus, mata aquele infeliz. Verdadeiro cristão espiritual, irmãos. Em todos os momentos. Pode ser o pior momento que for, ele não toma uma atitude, não abre a boca, sem consultar o seu coração, no qual está o Espírito Santo. Encha-se do Espírito. Se você se encher do Espírito, você vai ter reserva, você vai ter material do céu para todos os momentos da sua vida. Paz, alegria, fé. Literalmente, o verdadeiro cristão, irmãos, ele trabalha o seu interior, ele trabalha dentro de si. Ele não deita para dormir se o coração não estiver em paz. Aí ele vai orar, aí Deus mostra. Porque a realidade, irmãos, há fases na nossa vida que são de muitas tentações, para tirar a gente do sério. Há fases na nossa vida que são de muitas pressões. O diabo quer tirar o cristão do Espírito Santo, quer o cristão na carne,
Quero cristão revoltado, brigando, soltando a língua, porque aí não tem poder sobre ele. Cristão carnal não tem poder nenhum, irmãos. O cristão tem que ser como Cristo, imitador de Cristo. Então ele segue os passos de Jesus. Ele anda no Espírito e não anda na carne. Isso aí é uma guerra. Porque a natureza humana, não é? Ela quer... Não é assim, não é assim. Aí vai orar, se encher do Espírito Santo, se desarma rapidinho. O verdadeiro cristão, irmãos, antes de abrir a boca, ele consulta o seu coração. Mas o que está dentro do coração? Aí a gente tem que voltar ao princípio de Efésios 5:18. Vamos lá? Novamente. Está pertinho aqui. Depois de Gálatas vem Efésios 5:18. Só que agora nós vamos entrar no 19. Vamos lá? 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor uma paradinha. Vocês sabem a importância do louvor, irmãos, para enfrentar até um momento dificílimo diante de alguém? Uma pastora, como? Você foi provocado para cair numa contenda séria. O Espírito Santo, se você se enche do Espírito, ele te faz lembrar até de uma canção. Quer ver? Você passou por um momento em que você tinha tudo para soltar a língua, gritar, berrar, soltar o seu direito. Aí Deus traz dentro de você assim: cada vez que a minha fé é provada. Pronto. Se você se enche do Espírito Santo, é sério, irmãos, há momentos em que uma canção espiritual, ela traz de volta a paz e a alegria. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Você quer mais uma? Quantas vezes você está num momento de pressão tão violenta, vem no teu coração: as nossas armas são espirituais, as nossas armas não são carnais. Aí você diz: amém, Senhor, amém, Senhor, eu vou orar. Três características do verdadeiro cristão, irmãos. Três características, tá? Literalmente, se enche do Espírito Santo, não age na carne, não abre a boca para falar qualquer coisa. Tudo que nós vimos hoje aqui é um verdadeiro imitador de Cristo. É corajoso, é intrépido, ou seja, nós temos exemplos e exemplos na Bíblia. Jesus Cristo é o maior exemplo porque viveu como homem. E diz a palavra em Isaías que ele nunca nem se achou engano na sua boca. Nem na boca de Jesus se achou engano. Pastor, eu quero isso. O que eu faço? Medite na palavra. Pega os cultos, dá aquela remoída. Vai lá, bota para dentro. Medita, reflete. Seja firme num propósito. O verdadeiro cristão é um imitador de Cristo. Ele não imita o mundo, ele anda no Espírito. O verdadeiro cristão, ele é corajoso, ele não foge de problemas, ele enfrenta, mas ele enfrenta com armas espirituais. Irmãos, não é difícil. Por quê? Porque o Espírito Santo oferece toda a ajuda de que precisamos para uma vida com Deus nesta terra. É só dar atenção. Não comece o seu dia sem buscar a Deus. Pastor, é difícil. Isso é muito difícil. Não é, irmãos. Jesus levantava cedinho e ia procurar um canto para orar. Está lá em Marcos 1:35. Ainda escuro, Jesus levantou e foi buscar um lugar para orar. O rei Davi disse: pela manhã me apresentarei a ti, orarei, vigiarei. Se não buscar a Deus, irmãos, os problemas tentam.
Se não buscar Deus, o diabo vai tentar de qualquer jeito tirar o cristão do sério, mas tenta. Olha, o prazer do diabo é ver o cristão com a boca suja, falando besteira, é ver o cristão revoltado até contra Deus. Principalmente, o prazer do diabo, irmãos, é jogar o ser humano contra Deus. Porque se ele busca Deus, ele toma a semelhança de Deus. Ah, meu irmão, qual é o demônio que vai encarar um cristão cheio de luz? Qual é o demônio que vai aguentar ficar perto de um cristão cheio de paz? Se ele é o Senhor dos tumultos, das contendas, das brigas. Então, igreja, vale a pena. O preço não é baixo. E faz parte o tempo. Aí vem uma pergunta. Em 24 horas nós temos 1.440 minutos. Em 24 horas nós temos 1.440 minutos. Qual é o tempo que Deus tem, o Criador de tudo, o Senhor de tudo? Qual é o tempo que Ele tem dedicado somente a Ele? Em que se vai num cantinho, conversar com Ele, louvar, ler a palavra, derramar o coração, até e principalmente esvaziar de problemas, entregando no seu altar. Pensa nisso. Resumindo, eu tenho as características de Cristo? Curva a sua fronte. Pai, muito obrigado. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio, Senhor. Que honra, Senhor. Verdadeiro cristão não perde a sua alegria, não perde a sua paz. Verdadeiro cristão é corajoso, não é covarde. O verdadeiro cristão enfrenta os problemas, sejam eles pequenos, grandes ou gigantescos, como Davi enfrentou Golias, numa fé inabalável na tua presença. Como Davi disse para o Golias que ia contra ele, e foi, em o nome do Senhor dos Exércitos. O verdadeiro cristão anda no Espírito, não anda na carne. Aguenta as pressões, porque o Senhor está dentro do coração, enchendo de paz. Verdadeiro cristão não perde a alegria, não perde a paz, não perde a fé. Isso é lindo e maravilhoso. Ah, Pai, como o Senhor nos ajuda. Como o Senhor nos ajuda. Nosso Deus, muito obrigada. Que o Senhor seja glorificado. Que o Senhor seja honrado. Que a tua palavra, Senhor, viva, seja a nossa marca registrada. Falo como Deus manda, falo como Deus fala. Penso como Jesus pensou, esteve na terra como homem. Caminho nos passos de Jesus. Nosso Deus, muito obrigada. O Senhor diz, encha-se do Espírito Santo em que não há contenda. Não se embriague com os vinhos que o mundo apresenta. Nosso Deus, muito obrigada, Pai. Agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém?